Estamos ao vivo para mais um podcast Café na Obra do Inova Civil e hoje temos um convidado ilustre, engenheiro civil Akiro Chikuchi. Akiro, muito bem-vindo ao podcast. Aqui é um ambiente em que eu gosto de brincar, um papo de bar de engenheiros, de profissionais da construção, em que a gente vai entrar um pouco em histórias, em causas, em acontecimentos que já houveram aí na sua carreira, em pensamentos de engenheiro que você tem e poder compartilhar aí com o pessoal que está escutando com a gente. Então, Tio Akiro, como seus alunos se chamam, Tio Akiro, seja muito bem-vindo ao podcast Café na Obra. Muito obrigado aí pelo convite, Igor, já que é até uma conversa mais de bar, como eu falo, né? É bom que a gente debata a engenharia e toda a sequência, né, do que acontece no bar dá uma dor de cabeça no outro dia de algumas pessoas, né? A tal da ressaca. Vamos ver se a gente tem um bate-papo aí bem informal mesmo, mas até tratando um pouquinho dessa dor de cabeça, como é que a engenharia também nos dá, né? E como é que resolve, né? Porque é engraçado que às vezes, quantas vezes eu não fui para um restaurante, para um barzinho, ou então recebi algum amigo em casa, e ele começava a se maldizer, poxa, hoje na obra foi complicado, aconteceu determinado, o meu pedreiro fez algo que eu falei para não fazer, aí vai gerar retrabalho, aí confusão, é prejuízo e tal. Então é engraçado escutar um pouco dessas histórias. Então, Tio Akiro, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou formado em engenharia civil, foi minha primeira graduação. Depois, com contato na engenharia, eu aprendi muito e gostei da parte de programação também, a linguagem de programação, lá na disciplina mesmo de engenharia, até porque eu gostava de informática antes, mas quando a gente chega na faculdade tem essa questão de linguagem de programação. Aí, após isso, eu fiz sistema de informação, não cheguei a concluir, e física, que foi o que eu utilizei para entrar também na área da docência. Então, atualmente, eu sou engenheiro civil, tenho pós-graduação na área de engenharia, que é em gerenciamento de obra, em BIM, e tenho também pós-graduação em física e matemática, que é o que eu trabalho também, paralelo à engenharia, que seria em docência aqui. Então, eu costumo até utilizar muito da docência nessas disciplinas do básico, né, para até dar uma esclarecida nos alunos que entram de engenharia, aplicando física e matemática para a nossa área, né? Porque comumente a gente tem alguns professores que são da área de física e matemática, não julgando eles que são errados, mas que não tem essa vivência de engenharia e não traz, às vezes, um conteúdo aplicado, né? Então, eu gosto da docência também por causa disso. Desde o berço que eu gosto, desde as criancinhas lá, no primeiro semestre, já trazer o contato com a engenharia. Perfeito. E, Tio Akiro, eu tenho uma dúvida aqui, que falando aí, poxa, você fez engenharia civil e depois foi atrás de fazer física. Pois o que aconteceu? O que bateu aí na cabeça de tipo, rapaz, vou fazer engenharia civil, terminar, que engenharia civil é um campo muito prático, né? E aí você foi para física, que, claro, é muito prático, mas tende a ser um ambiente mais de pesquisa, acadêmico, um ambiente muito, muito, muito teórico. Enfim, lógico, tem a parte da física prática e tal, mas a faculdade em si ela é mais teórica. Me conta aí qual o teu objetivo? Foi visando a docência mesmo? Foi um dos motivos, sim. Assim, eu desde adolescente eu sempre trabalhei ministrando aulas e eu gostei. E a física eu entrei com aquele intuito de me aprofundar e tentar assimilar exatamente como eu já era engenheiro civil, assimilar com o conteúdo de física o que eu podia aplicar de engenharia. Então, qual era a ideia? Era ser docente, mas ao mesmo tempo ter um aprofundamento em física, porque a ideia minha era já ser professor de física nos cursos de engenharia. Então, foi um tiro certo, porque eu trouxe a teoria de física e pensei assim, eu aprendi física fazendo um exemplo, a resultante das forças num cabozinho, nas tensões, mas por que não pegar essa questão agora e colocar numa prática de engenharia? Colocar um cabeamento de uma estrutura metálica ou um tirante de alguma obra, e eu comecei tanto é que as questões que eu utilizo nas minhas provas são elaboradas e criadas por mim, assimilando o conteúdo com alguma prática de engenharia. Então, foi essa a ideia principal. Trazer um conteúdo que eu senti carência na minha graduação, eu acho que muitos alunos
também sentem que essa aplicação do cálculo e da física diretamente no curso, seja engenharia de produção, seja engenharia civil, engenharia mecânica e elétrica. Então, eu tive essa oportunidade de fazer física para aprender o conteúdo e tentar assimilar com o que eu tinha aprendido em engenharia e casar os dois e aplicar nas minhas aulas, trazer algo bem mais visível assim, para quem está entrando no curso de engenharia, porque o que eu vejo muito são pessoas desistindo do curso de engenharia sem ver engenharia, porque a maior carga de exclusão e de saída de pessoas do curso de engenharia é antes de chegar no quinto semestre. Não chegou a ver nada de engenharia. Diz, engenharia era muito ruim, era difícil, mas não chegou a nem ver. Chegou na que a gente chama de disciplina do básico, né? Que é cálculo, física, algumas disciplinas às vezes são práticas como geologia, mas quem desiste, o público principal de desistente dos cursos de engenharia são pessoas que desistem no primeiro, segundo e terceiro semestre. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, física 3, e nem chega a ver engenharia para julgar se engenharia era bom ou ruim, né? Se o curso de engenharia, de fato, não era o que ele queria na vida dele. Então, a gente traz para o primeiro semestre para mostrar que ele já vai enxergar a engenharia e já vai decidir, eu estou desistindo no primeiro porque, de fato, eu não gostei. Então, é isso que a gente trabalha, né? Quando a gente precisa ensinar para um aluno algo específico de uma profissão. E, tio Akiro, uma dúvida que bateu aqui. Você hoje também é um profissional de mercado. Você atua também na área, tanto setor público, privado. E eu queria saber, você pega alguma coisa da faculdade de física para trazer para a prática de engenharia? Tem alguma coisa que você, rapaz, na hora ali fazendo determinado serviço, você pensa, poxa, aqui, esse conhecimento eu peguei lá na faculdade de física. Tem sim. Eu gosto até de dizer que engenharia nada mais é do que física aplicada. Se nós formos assimilar bem, né, a questão de estruturas, a estrutura ela é totalmente física, o que a gente vê lá em dinâmica, né? Aqueles blocozinhos, força, vetores, força resultante, isso tudo ali, se você trocar os blocozinhos de peso, né, M vezes G, pela estrutura, você está calculando exatamente o peso da estrutura que vai ser utilizado no projeto estrutural. Quando você tem uma ação dinâmica e você vai trabalhar com a parte sísmica ou de vento, tem a questão de movimento uniforme, movimento uniformemente variado. O que falta realmente é esse vínculo. A parte de hidrossanitário, você vai precisar de vazões, que a gente estuda lá em Física 2, tem questões de pressão que a gente estuda também na parte estrutural, na parte de solos. Então, se você pegar o conteúdo de engenharia, ele é física aplicado, mas houve, né, uma quebra aí no meio e acabou dissipando os conhecimentos. Mas eu gosto de dizer que engenharia nada mais é do que física aplicada. Um dia eu estava falando com um coordenador de engenharia, na época que eu estava na faculdade, e justamente sobre essas primeiras disciplinas, né? E às vezes tem muito professor que começa a viajar muito nas disciplinas básicas e colocar conteúdos que claramente você nunca vai ver na sua vida. E aí eu queria saber, na tua opinião, quando você chega muitas vezes em uma área mais avançada de engenharia civil, no final da faculdade, tem muita coisa que você viu nas cadeiras básicas e você nunca viu essa aplicação possível na engenharia civil. Tem muita coisa inútil dada na faculdade, Joaquim? Bom, assim, é o que eu gosto de dizer, o ensinamento, ele sempre tem uma validade, contanto que você saiba utilizá-lo, né? Às vezes você aprende algo que, de fato, você não vai saber utilizar, e às vezes a gente julga que ele é inútil, porque a gente não sabe aplicar. Um exemplo prático, o que todo engenheiro corre, que eu vou falar para ver se você gostou disso, integrais. Você ouviu falar já integral em cálculo, né? Aí tem integral de linha, integral de figuras de revolução. E para você ter uma ideia, em cálculo 1, na parte de integrais mesmo, que é a integral diária, que ele começa, né? Aquelas áreas infinitesimais, no primeiro semestre em cálculo 1, eu já coloco para o pessoal elaborar um trabalho que eu dou uma fachada, eu pego obras aí de Zaha Hadid, de Niemeyer, e várias obras irregulares, e ele projeta através de uma curva no Excel, utilizando já estatística, que seria regressões, ajusta uma curva polinomial, descobre qual é o polinômio que se adequa naquela fachada, e depois joga a integral naquela função. Então, foi que eu fiz na modelagem da disciplina estudos de minimização e ajuste de curva,
funções, para eles aprenderem qual era a função que mais se adequa, se é seno, cosseno, se é polinomial quarto, terceiro, quinto grau, e depois ele joga a integral em cima dessa função e descobre a área. Então, em resumo, ele pega uma fachada irregular e aprende a calcular a área e com a área descobrir a quantidade de materiais que eu utilizaria. Então, serve para orçamento. Então, se você pensar hoje, como eu faço o cálculo dos quantitativos para um orçamento de uma obra irregular? Se você só está com papel lá em praça. Imagina uma obra que você teria ela aí já sem projetos nenhum. Hoje, a gente tem, de fato, no CAD, e muitas dessas disciplinas, elas precisam ser remodeladas, e a gente teria softwares que já fazem esses cálculos de integrais, esses cálculos de física por trás. Mas o aprofundamento que existia antigamente era em relação a não ter esses softwares, e as simulações eram mais difíceis. Então, hoje, nós temos alguns softwares que fazem muita coisa, mas que a gente ainda tem como aplicar isso, que esse é o exemplo. Eu posso pegar uma figura de um projeto que eu não tenho mais, traçar retas, tirar a escala, então com a escala você plota no Excel os pontos X e Y, gera curva, gera integral e calcula a área daquele projeto. Então imagine você pegar uma planta em papel que não existe mais ela e nem é digitalizada e você agora tentar calcular essa área. Aí o pessoal vai traçar um retângulo, aí falando até das experiências de vida, quando eu era estudante, eu tive um colega que foi estagiar e eles precisavam fazer o cálculo da quantidade de concreto para um pilar, só que a base dele era um cone de uma pirâmide. E ele não tinha lembrado da forma, e foi naquela estimativa. Eu vou fazer meio que cúbico, tirar uma proporção aí de tantos por cento, sobrou concreto. Mas pensa aí, você é estagiário, começou a estagiar e não lembrou das formas, ou não aplicou bem o conhecimento geométrico e acabou sobrando muito concreto. Então, entra muito isso, né? Como você aprende, como você utiliza para aplicar. Então, muitas coisas a gente julga que não tem utilidade, mas, na verdade, é porque a gente não sabe utilizar. Então, não pode confundir, né, a inutilidade com o não conhecimento da aplicação. Mas que, de fato, a academia precisa agora moldar e precisa ser mais objetivo em determinados conteúdos. Eu concordo que sim. A gente, às vezes, estuda muita subjetividade e acaba que o próprio aluno não consegue assimilar. Mas é aí. Então, tem essas situações de vida, tem umas situações bem da luzinha da ideia que eu julgo muito. Posso contar um aqui de uma barragem? Lógico, quero saber. Meu primeiro contato com a obra de barragem de terra, eu peguei logo ela quebrada, estourada. Era aquelas que a gente chama aqui no interior de barreiro. E ele é feito todo de terra, eles utilizam para um determinado reservatório e começa a utilizar depois na cidade. Foi o que aconteceu. Choveu forte e tinha um rasgo nessa parede dessa barragem, que era de terra, mas era uma terra só um movimento de terra, não era pensado como uma barragem mesmo de terra com a parte de impermeabilização e tudo mais, e acabou que ela estava se rompendo. Aí, imagina aí, você recém-formado, pouco tempo de formado, pegar uma barragem que está quebrando, né? Então, eu acendi a luzinha na hora. Por quê? Porque a gente não tinha muito aparato, não tinha tempo nem para fazer licitações, e no órgão público é diferente do privado. Você não tem dinheiro lá em cash para você usar na hora que quer, tudo passa por um processo chamado licitação, que duram vários dias, pode chegar até 90, 120, e eu tive que pensar na solução. Então, essa é a parte da engenharia, é acender a luzinha na hora que você vê alguma coisa e aplicar, né? Então, eu pensei, eu aprendi que essa água vai ter uma carga lateral de pressão, vai gerar um impulso embaixo, ela vai abrir esse buraco cada vez mais, mas eu não tenho nada aqui para barrar isso. E qual é a forma mais fácil de barrar? Eu lembrei de Fortaleza, o hip-rap, que a gente chama, que também são aquelas pedras de choque da água. E eu pensei, opa, se eu tiver pedra aqui, eu resolvo. Não tinha pedra. Aí já começou a complicar, né? Eu disse, agora? Eu não tenho pedra para jogar aqui para barrar. Chegou na hora, abriu a luz, deve ter falado a todo mundo ao redor, rapaz, vai dar certo, tem pedra. Não. Não, tá. A luzinha queimou, a luz queimou. Aí eu disse, não, pois vamos simular pedra agora. Então, qual é a forma mais rápida de você simular pedra? É você fazer o que a gente chama de solo-cimento. Eu conversei com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e disse, vocês têm aquele saco de estopa de cimento, de semente, né? Aí tem sim. Então, eu peguei o cimento, um traço, joguei terra, porque terra é fácil de encontrar,
inclusive próximo à própria barragem já tinha, e foi ensacando terra com um pouco de cimento, aí vira um traço, aí fez aquele muro de contenção, que a gente chama de solo cimento, com um saco de areia. A água vai bater lá, e eu aproveitei que era saco de semente, e já entrou outra questão já, que é das disciplinas aí de ecologia, que é a mata ciliar, né? Você tem aquela mata ao redor dos rios que serve exatamente para combater o assoreamento do solo. Então, disse, ó, eu vou pegar essa areia, jogar aqui, ela vai amortecer, então já entraria na parte de impactos, e depois que essa água bater, vai endurecer, e ao mesmo tempo esses cimentos vão nascer futuramente, e vai amarrar tudo isso daqui com uma graminha e dar cimento. Aí foi assim uma solução que eu disse, rapaz, eu pensei nisso mesmo, e deu certo, até hoje está lá. E deu certo? As raízes realmente entraram e conseguiram... Hoje, ele criou a matazinha ao redor e a barragem agora com a mata ao redor virou como se fosse uma estrutura natural, né? E os sacos eles se rasgam, porque aquele é o saco de estopa, mas quando ele se rasga, gera solução solo-cimento e fica mais ou menos umas paredes de contenção como fosse escalonada, né? Então, ela fica os sacos escalonados, como fosse uns blocozinhos já pronto, e até hoje, graças a Deus, não aconteceu nada. Isso mas é engenharia raiz, Joaquiro. Isso é engenharia raiz. Exatamente. É você ver aí e o cara torcer chega... para que dê certo. É muito fácil ele estar ali no seu escritóriozinho, com BIM, com computador de última geração. Quero ver ali no meio do mato, lá pegando saco, colocando terra dentro, para ver se você consegue. E quando você escutar que disser, tem pedra não, aí, meu amigo. É fogo. Tem pedra, poxa. E, Joaquiro, então, é um tapa na cara de quem fica falando, faculdade não serve para nada, faculdade não serve para nada. O que não serve, muitas vezes, é a forma que eles passam, né? Exato. Eu costumo falar aqui no Inova Civil que a gente, a visão da faculdade é o seguinte, tem 2 problemas que eu enxergo na faculdade. O primeiro é justamente você não mostrar algo direcionado. Você, às vezes, ensinar muito geologia, talvez, em uma cadeira de geologia, e não mostrar como o engenheiro civil vai poder utilizar aquele conteúdo de geologia. Falta esse primeiro direcionamento nesse sentido. O segundo que eu acredito é em relação à atualização. Aí eu queria a tua visão em relação a isso, porque, muitas vezes a gente vê currículos de faculdade, de conteúdos, que não possuem matérias mais atuais, às vezes até mais básicas. Tem muitas faculdades que sequer falam de uma forma mais aprofundada de um cronograma de obras no MS Project e muito mais longe você começar a falar de BIM em muitas faculdades. E muitas vezes é o tema burocrático para você adicionar conteúdo no currículo, sendo que o mercado não espera. Como é a tua visão a respeito disso? Eu sempre sou a favor da modernidade, mas que ela não substitua de fato o profissional, porque a confundição que eu gosto de falar, né? O pessoal ainda vê o BIM como uma barreira e alguns que começam escolhem o BIM achando que ele vai substituir a faculdade. Não vai, como você mesmo falou. A faculdade ela é essencial, a faculdade é que lhe dá a capacidade de pensar, de ser engenheiro, ou ser arquiteto, ou ser técnico, ou ser tecnólogo, que o software não vai lhe dar. Então, o BIM por si só, ele não funciona se não tiverem pessoas ali por trás, que é a ideia do tripé do BIM, né? Os processos, pessoas e tecnologia. Se você quebrou um desses 3, não vai funcionar. Então, até a primeira sugestão e a primeira dica que eu dou para quem inicia na área do BIM é essa. Não achar que o BIM é uma inteligência artificial que você vai jogar no software e vai resolver tudo. Se não tiver alguém lá por trás, não vai servir de nada. Eu, inclusive, já escutei isso de pessoas conhecidas minhas, de pessoas mais antigas que não querem migrar para o BIM, e dizem, mas o BIM aí não tem como o BIM funcionar, assim não, esse negócio de você ter um software que faz tudo, eu disse, primeiro, você tem que criar um conceito de que não é um software, é um método de trabalho, e existe a pessoa por trás, porque ainda o que o pessoal começa a perceber e acha que é o BIM, é que é um software, e que é um software com inteligência artificial que está substituindo um monte de funções, onde na verdade não é. Ele vai fazer o que o operador vai pedir. E muitas vezes a pessoa até critica a metodologia, mas não conhece. Então, cai naquele caso, né? Às vezes você julga que algo é inútil, mas por desconhecimento da aplicabilidade dele.
Então, eu até que eu sugiro, é a mesma coisa de um nenenzinho, né? Você vai oferecer uma maçã, eles, eu não gosto, mas nunca comeu a maçã. Aí o que é que a mãe diz, ou o pai, né? A primeira coisa, experimente, né? Come, experimente, prove. Então, se você ainda não provou do BIM, não tem nem como você julgar se ele é bom ou ruim, né? Ou até ter esse conhecimento para aí especificar que ele é um software ou que ele não tem serventia. Então, entra muito nesse sentido. Aí eu também quero... O que eu penso muito a respeito do BIM é... Poxa, o BIM é uma metodologia. Eu gosto de brincar que é como se fosse um meio de transporte. As metodologias são meio de transporte. Ela vai tirar de um canto e colocar em outro, vamos dizer assim. Eu vou completar. Às vezes a metodologia de processo CAD pode ser uma bicicleta. Quando você vai para o BIM, você pode estar pegando um avião. Avião precisa de piloto. Então, é melhor você andar de avião ou andar de bicicleta? Você vai mais longe como? Ambos vão precisar pilotar algum. Você vai ter que girar ali as rodanas da bicicleta, e o outro você vai ter que pilotar o avião. Mesmo o drone você vai precisar comandar de alguma forma. Então, é muito em relação a não se confundir, né? E tem muito, né, Joaquim? Tem muito aluno aí, teus alunos que falam assim, rapaz, eu vou aprender a usar o software e o software vai fazer tudo por mim. Como é que está essa visão nesses engenheiros, nessa safra de engenheiros que está chegando aí? Tem muitos que, inclusive, como eu tenho um contato com o mercado e com a academia, tem muitos que cobram muito da academia já a utilização direta inicial de softwares, seja algum software voltado a BIM ou seja outro software, até que hoje também é BIM, né? Mas eles cobravam muito antes a questão de softwares de projetos elétricos, softwares de projetos estruturais, e queriam que a gente já ensinasse a disciplina diretamente no software. Então, assim, é difícil você primeiro, já aprender a disciplina. E segundo, já aprender a disciplina com o software junto. Então, ficam dois aprendizados em paralelos que acaba que você nem tem tempo para aprender um nem outro. Então, a ideia é que é necessário, pessoal, sempre a teoria. Não tem por onde correr. Às vezes pode ser até chato, às vezes você julga até uma disciplina sendo chata ou desnecessária. Como eu vou dar um exemplo mesmo, alguns cursos de engenharia fornecem disciplinas, no exemplo, direito processual civil, administração. E eu cursei direito, cursei administração, e eu não me vi até enquadrado, né, nessas disciplinas quando eu cursei. Eu, de fato, eu até confesso que eu não via funcionalidade, porque a nossa cabeça de estudante de engenharia é muito técnico. Eu acredito que os outros estudantes também sejam da área de exatas, como arquitetura ou tecnólogo, qualquer engenharia também pensa quando quebra a rotina de cálculo e cai uma disciplina dessa. Mas, só para resumir a história, quando eu me formei, a primeira coisa que eu vi acontecer, que é o que acontece muito, é engenheiro ser autônomo. Ele não vai trabalhar diretamente numa empresa, tem, óbvio, alguns engenheiros que vão para a empresa, mas ele monta o seu negócio. Então, a partir do momento que ele monta o seu negócio, a gente sai da faculdade sem noção de nada. A gente não sabe abrir uma empresa, não sabe o que é um imposto de renda, não sabe o que é INSS, não sabe quais são os direitos trabalhistas. Aí eu comecei a enxergar essas disciplinas com outros olhos. Outro exemplo, direito processual civil. Eu fiquei pensando, para que eu vou estudar direito processual civil? Aí na imobiliária, a primeira coisa que você faz é o quê? O contrato. Ou você mesmo, quando você vai prestar um serviço, se você fizer o tal do contrato de boca, né? A pessoa vai, como a gente diz no popular, montar em cima de você e vai querer tudo. Total. Passa a perna, faz tudo. Como você vai dizer para ele o limite do seu serviço e o que você está contratado para fazer? Além disso, quando você vai trabalhando em imobiliário, você às vezes entrega um imóvel e vem com as garantias. Aí a pessoa diz, meu vaso sanitário quebrou, você vai ter que repor. Aí passa 30 anos depois, a parede agora apresentou uma rachadura, aí vai atrás de você. Ou seja, se você não tem essa noção do direito, ou noção até jurídica, até um campo da engenharia, para quem não conhece, que é engenharia legal, o nome disso, você não vai saber nem se defender. Então, algumas disciplinas, às vezes, a gente só enxerga que tem funcionalidade muitos anos depois que você cai em algum problema ou que você começa a correr atrás e perceber que são esses dois casos que eu citei. A administração em si de uma empresa, a maioria dos engenheiros hoje abrem seu próprio negócio, e a questão dos contratos, né? Contrato de execução de serviço, contrato aí de reparo numa garantia que você dá do imóvel que você entrega e seguro garantia de tudo que você tiver aí em relação ao funcionário, execução material.
Então, para a gente começar a perceber que tem disciplinas que na graduação você não vai enxergar a funcionalidade, mas posteriormente, em alguma época da sua vida, você pode perceber que ela é útil. Perfeito, show. E, tio Akiro, você trabalhou muito no setor público, trabalha no setor público. Como é o setor público em referência ao que a gente vê na academia? Porque o setor público tem muito o que a gente conhece aí dessa complicação, né? Tem. Jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Aquele me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Como é que é esse principalmente na construção civil, que a gente visualiza em várias prefeituras no interiorzinho que não tem fiscalização. Como é conseguir fazer uma engenharia de boas práticas num ambiente desse? Bom, eu já trabalhei em todos os setores, digamos assim, da parte de obras de um município. Eu comecei como estagiário, já fui engenheiro de órgão público, já fui coordenador, já fui diretor e já fui até secretário de infraestrutura. Então, eu acabo falando nos meus discursos sobre órgão público, né, que eu passei por todos os setores e acaba que me deu uma experiência de saber como cada ponta funciona. E qual a diferença, e é um ponto crucial que eu gosto de até bater com os meus alunos. O mercado, ele absorve muita gente que é feito nas academias para prática privada. Quando você entra no órgão público, tem muitos aparatozinhos e detalhes que são bem diferentes. Um exemplo, se você faz um projeto e era previsto que você pinte ele de vermelho, você não pode chegar lá na hora e dizer, eu quero ele agora azul. Por mais simples que seja, tem alguns órgãos que padronizam cores e você não pode alterar só porque você quer. E se você erra alguma coisa, um exemplo, às vezes você assentou uma cerâmica de uma determinada forma e ela ficou errada. Se você não cobra, você como engenheiro do setor público, você não cobra como fiscal, para a empresa corrigir, quando chega a fiscalização superior, porque ele funciona assim, o engenheiro do órgão público, ele tem algumas funções: elaborar projeto, fiscalizar a obra que é contratada pelo município, e as obras do município são essas obras para o público, né? Para ficar mais claro, escolas que atendem público, né? Posto de saúde, hospitais, infraestrutura urbana. Então, se você fez um projeto que sai do setor público, licitou, que é contratar, e você fiscalizou errado, aquela falha daquele dinheiro, ele é jogado para o gestor, que no caso, se for obra, é secretário de obras, e para o engenheiro. Então, imagine que você chegou na cerâmica, mediu ela e tem falhas. Você não percebeu isso, atestou uma medição e era para você ter pedido para corrigir. Aquele dinheiro daquele piso você paga do seu bolso. Então, assim, a fiscalização pública é bem mais rígida nesse sentido. No setor privado, não. Às vezes o cliente, ele vê a cerâmica e diz, eu não gostei, quebra tudo e faz de novo. E ele paga a segunda vez. No setor público, por ser um dinheiro público, você não tem mais essa possibilidade, que eu sempre digo para os meus alunos, você não tem o privilégio de errar. Porque você errando, o que refizer e for pago pela segunda vez, sai do bolso do engenheiro. Então, é comum a gente não saber disso na graduação. Aí a nossa visão muito hoje de alunos e de profissionais em si é o concurso, né? É uma meta de vida para muitas pessoas. Mas o concurso em si, aquelas disciplinas que você estuda, ela, às vezes, o estudo que ele lhe dá, ele não lhe capacita para trabalhar em si. Então, se você não tiver a vivência para ficar se atualizando, ter até um contato com pessoas mais experientes para pedir, ser humilde. A gente precisa ser humilde. Eu não sei disso, me ensine. E isso não estou falando só de algum público, não, de tudo. Você vai cair em muitos processos e é muito fácil você encontrar engenheiros, arquitetos e fiscais de obras aí, Brasil afora, que já foram multados até por questões bestas. Você tem uma ideia, teve um que eu teve conhecimento recentemente, que lá tinha uma porta para ser colocada de uma determinada dimensão e ela não foi colocada naquela dimensão. Beleza, parece algo até simples, né? Uhum. E ela testou, passou. Depois que chegou a fiscalização dos tribunais, que atestou que a porta não era aquela, ele recebeu uma multa por ter aceitado a outra
E me disseram que a multa, eu não vou dizer que é uma situação verídica, porque realmente foi ainda o que me repassaram, mas só para vocês terem uma ideia, é multado e devolve o dinheiro da porta com multa em cima. Disseram que a multa foi 20 mil reais. Então, imagine, por causa de uma porta você comprar aí 300, 400 reais, se tivesse pedido para a própria construtora trocar e colocar a certa, esses 20 mil reais você tinha comprado um monte de porta. E quem foi multado foi o engenheiro. Então, eu sempre alerto para quem trabalha na academia, que quiser trabalhar em órgão público, estudar bem a Lei 8666 para a área de engenharia, arquitetura e construção civil. Eu indico até 2 artigos dela, que é o artigo 6 e o artigo 7 da Lei 8666, e começar a perguntar, de fato, para quem já trabalhou no setor público, como funciona lá dentro. O processo e tudo mais. Mas aí a gente vê cada lambança muito pior do que você colocar uma porta errada no setor público, e aí vê a ponta da lança ali, o engenheiro que está ali, que botou uma porta diferente, levando a multa, e considerando que no setor público você já presenciou muito tipo de corrupção desde, eu só vou aprovar se eu receber uma ponta aqui, eu só vou passar para frente isso se acontecer isso. Tu já presenciou esses, vamos dizer assim, essas atitudes, e como é conviver nesse ambiente? É pior do que parece, ou é mais fácil do que parece, ou é como parece? Realmente, já ouvi falar de alguns casos, inclusive, assim, eu já presenciei casos também, não gosto nem de participar dessas questões, porque o que é comum hoje? Alunos de engenharia se formarem e abrir o tal das empresas para participar de obras, que a gente chama recebendo toco. Ele vai lá para o dia da licitação, não tem projeto, para você ver uma situação bem icônica aqui. Chegaram algumas empresas para participar dessa obra. Como é que funciona para quem não entende o órgão público? Você tem uma obra de um hospital, então a gente abre um processo chamado licitação. Então, no dia da licitação, que a gente chama, que é da abertura das propostas, podem vir várias empresas do Brasil todo, até internacionais, para construir aquele empreendimento. Aí ele vai abrir a planilha e vai dar o seu preço para construir aquilo. Ganha, dependendo do tipo de seleção, quem oferecer o menor custo. Então, tem 2 problemas que eu vejo. Algumas jogam menor valor só para ganhar, mas nem faz pesquisa de mercado orçamentário para saber se dá para executar. Então, uma das primeiras partes que eu vejo da corrupção é essa. Entra com um valor lá embaixo, afoga mesmo, só para ganhar a obra, aí quando começa a obra, fica pedindo para o município aumentar, fazer aditivos, aumentar, que não pode. Então, a pessoa que não tem conhecimento da lei acaba fazendo um aditivo de preço, e não pode, pela lei, fazer aditivo de preço. Você pode fazer aditivo de quantitativos. O preço que ele der, se ele disse que ele vai fazer aquele serviço por R$1, é R$1 e acabou-se. O que você pode aditivar é a quantidade. Eu medi aqui na parede e eu coloquei 100 metros quadrados e agora eu estou percebendo que, de fato, é 120 metros quadrados. Aí você corrige com aditivo, mas mesmo assim tem limites. O limite é 25% para obra nova e 50% para obra de reforma. Então, é muito comum aparecer isso. O pessoal afoga lá, mergulha nos preços e ganha. Aí chega no engenheiro lá do órgão público, ou do arquiteto, ou do responsável pela orçamentação, pede para aumentar um aditivo, e ele faz o aditivo aumentando os valores dele. Não pode, aí quem vai responder é o engenheiro. E a segunda forma é o toco, que eu chamo, né? Eles vão participar, e o pessoal, a situação que eu falei, que era engraçada, foi o seguinte: chegou uma empresa com um envelope grosso, um negócio assim, né? Eu disse, rapaz, essa proposta aí, ele deve ter acervo aí de 10 mil anos atrás. Ele fez a Arca de Noé, esse rapaz aí, com tanto de anos que ele já tem de emprego. Aí, beleza. Só que foi interessante que ele entrou para participar, e na hora das propostas, ele disse que ia embora e não ia participar. Aí, para quem não conhece o toco, que eu boto para fora mesmo, pessoal, não conversa nem aqui, vá se quiser conversar com alguém, não entra nem na prefeitura. Eles pedem dinheiro, dizendo que vai concorrer, mostra o envelope grosso, aí o pessoal já fica com medo. Aí os caras chegam e dizem, pega tanto e vai-te embora, para tu não entrar, que eu quero essa obra, eu não quero perder não. Aí ele deixou o envelope lá. Quando a gente abriu o envelope, sabe o que era que tinha lá dentro? Uma resma de papel ofício lacrada. Zeradinha, não tinha nada. Aí eu olhei e disse, pelo menos a gente vai ganhar as folhas de papel ofício para as impressoras aqui. Mas essa empresa chegou com essa resma de papel envelopado, grosso, o pessoal ficou com medo.
Eu disse, se o cara tinha esse acervo todo, para que ele pediu para ir embora, né? Aí conversou com o pessoal, mas acontece muito, assim, a gente evita muito o contato com essas empresas, até diz que quem entra lá dentro, a gente tranca a porta, e se quiser conversar com alguém, saia do local público, a gente não quer nem saber o que é que vai, mas e a gente cobra muito em cima. Ganhou a obra, é fiscalização, e se não fizer, para quem não entende do processo, né, se você não entregar a obra no prazo ou receber a advertência, você paga multa, rescinde o contrato e pode passar aí vários anos sem poder participar mais de licitação. Então, como você falou, a forma da gente corrigir isso são os municípios, de fato, ser bem mais ríspido e aplicar essas punições. Porque é muito comum, até por conhecimento das empresas, como você falou, no interiorzão, não tem muita fiscalização, todo mundo se conhece. Aí o pessoal faz uma obra de péssima qualidade, aí diz, mas ajeita aí, porque tu sabe, né, é difícil aqui e tal, e o pessoal acaba deixando passar muita coisa, não aplica essas penalidades, e as obras vão ser entregues com uma qualidade lá embaixo, que acaba a população, quem perdendo com isso, né? Cai nas costas da população, porque o calçamento no instante vai se desgastar, o empreendimento público pode ter aí danos e vai fechar rápido, né? E acaba acontecendo isso. Então, precisa ter essa punição ativa por todos os municípios e órgãos públicos para evitar que essas empresas comecem a participar e ela caia no rol que a gente chama aí das inabilitadas. Ela fica aí sem poder participar de licitações por vários anos. Aí começa a ter medo da obra. Aí, mas tipo, o cara que vai lá com resma de papel, ele fica carta marcada, né, não? Todo mundo já olha para ele e fala, rapaz... Fica. Mas tem um pessoal que ele sai viajando aí, Ceará fora. Eu tenho conhecidos aqui de Juazeiro que sai pingando. Entendi, em todos os prefeituras. Fica aí, assim, inclusive. Até receber uma ponta. Aí quando recebe, volta mais. Eu tenho até receber. Eu tenho pessoas que eu já marquei nessas cartas. Eu tenho uma lista de empresas que eu já sei logo. E, inclusive, as empresas que participam desses tipos de esquemas que a gente chama, né? Muitas prefeituras daqui do interior do Ceará conhecem e já sabem, os próprios construtores já sabem, já conhecem e já não está dando mais brecha, não, vai para dentro mesmo. Tanto é que eu conheço outro caso, ouvi falar que teve 2 que entraram, eles vamos para dentro, aí o carinha com a malandragem disse, vamos, pensando que o outro ia desistir, entraram os 2. E ele tinha entrado só para receber o toco e ir embora. Mas quando o outro botou, encheu as asas, disse, vamos para dentro. Aí ele, para dar um de gostosão, vamos para dentro, pensando que o outro ia abrir, né? Aí, pô, vamos para dentro os 2. Aí foi. Resultado, o primeiro envelope que foi aberto foi o dele. E ele foi desclassificado. Então, ele foi querer ir até o final, ele entrou junto e foi desclassificado. Já aconteceu dessas empresas de fachada ganhar a obra e aí, rapaz, você ganhou. Aí o cara, como assim? Poxa, ganhar a obra dá, porque às vezes pega uma obrazinha que precisa de um acervo pequeno, vamos dizer assim, o cara botou lá, preencheu só para dar o migué, quando colocou, acabou indo, pô, ganhou a obra. Eu já presenciei também esses casos, né? Você vida pública, você vê de tudo. Aí a empresa fica lá preocupada. Assim, tem nem pedreiro, e agora, cara, como é que eu vou executar? Foi perguntar como é que ia executar a obra. Eu disse, rapaz, espera aí, como é que vai executar? Você não estava com projeto, não fez o orçamento? Não, mas esses preços estão baixos demais. Eu disse, sim, mas aí o que é que a gente faz? Eu disse, ou você desiste e eu coloco a bronca agora para você ir assumir, porque se ele ganhou e ele desiste, aí cai para a segunda. Mas a segunda não é obrigado a fazer com os preços dela mais. Aí, porque a seleção é por preço menor. Então, a segunda colocada, ela, teoricamente, vai ter um custo maior, né, do que a primeira. Então, quando a primeira desiste e a segunda, ela entra, ela tem que executar com os preços da primeira colocada. Aí, o que é que aconteceu? Ela disse, não, é o seguinte, ou você executa e agora dá seus pulos, ou a gente agora rescinde seu contrato e você vai receber sua multa logo de cara. E a gente deixa aqui vocês 3 anos aí sem participar. Aí ficou preocupado, aí acaba que acontece o quê? Ele vai ter que pensar agora se vale a pena ele fazer isso pela segunda vez. Porque realmente acontece isso. Eles mergulham, como eu falei, às vezes quando percebe que o gestor ele não dá essas brechas, aí cai numa dessas. É porque ele cai muito nesses outros
que não tem muito, às vezes não é nem questão de corrupção, às vezes é questão de desconhecimento até do corpo técnico. Aí você diz, porque essa empresa ganhou com esse custo, mas é porque o engenheiro, às vezes, que entra, como eu falei, não tem experiência em órgão público e não sabe que aquele custo não vai servir para a gente, não sabe que ele não vai executar e acaba não impedindo a licitação, não sabe nem fazer uma análise que a gente chama de inadmissibilidade, quando você desaprova ele, ou inexequibilidade, porque a gente tem umas licitações que ela não tem necessidade de ter determinados documentos, as pessoas às vezes passam sem saber quais são os documentos, aprovam o contrato e tem muito erro de projetos de engenharia. Por quê? Porque as licitações, elas possuem a comissão permanente de licitação de alguma empresa, mas são contidas por advogados, por administradores, que eles analisam a parte jurídica, administrativa. Mas é muito difícil você ver uma comissão de licitação que tenha um engenheiro para avaliar o projeto que está lá. Então, como não tem engenheiros avaliando as empresas que estão concorrendo, o que tiver lá passa porque o pessoal de lá não tem conhecimento para botar para frente. Por isso que eu disse, às vezes é falta de conhecimento. E até, ou falta de um profissional lá acompanhando o processo licitatório. Então, eu sempre coloco nos municípios que eu trabalho, nos órgãos públicos, a ideia de ter um engenheiro locado, ou um arquiteto, ou um especialista em licitações na área de construção, dentro do setor de licitação, para analisar logo de cara, dizer, esse daqui já está desclassificado, esse preço aqui é inexequível, e já desclassificar logo. Então, precisa de um conhecimento que a academia não nos dá, infelizmente. A nossa academia ainda é muito focada. Óbvio que tem algumas faculdades que ela traz um pouco da parte pública, mas comumente ele joga muito o mercado privado, né? Perfeito. E aqui na hora da fiscalização, você participa da fiscalização ou não, né? Também. Participa também? A parte de projetos que eu trabalho, tem o chororô das empresas, né? Mas, muito comum, um exemplo, a construtora chega lá com a medição, aí coloca que a alvenaria tem 90% executada. Se você não fiscalizar e atestar a medição sem fiscalizar, às vezes você vai em loco e percebe que lá só tem 50%. Aí você olha e diz, peraí, como é que você atingiu 90%? Está me dizendo que executou 90%, eu estou vendo aqui que no meu cálculo só dá 50%. Não, é porque a alvenaria é muito rápido, a gente tira esses 40% aí em poucos dias. Aceita aí que daqui que saiu o pagamento, aí é o tempo que a gente chega no 90%. Aí acontece muito disso, e se você atestar, chega uma fiscalização antes dele finalizar, aí essa diferença dos 40% vai para o seu bolso de novo. Então, eu sempre digo, é melhor você até ter uma precisão nas medições e não pagar nada, nem que seja 1% a mais, do que você ter essa bronca depois, porque é o engenheiro que atestou que vai pagar. A empresa, ela pode até receber uma notificação judicial, mas a comprovação vai sair do bolso e da conta de quem atestou, que é o profissional. Então, não adianta você querer fazer essas amizades todas com as empresas, se quem vai ser prejudicado é você e o setor público, não a empresa. A empresa não vai pagar, quem vai pagar é você. E, Tiaquiro, agora fazendo um aqui de advogado do diabo, em relação às empresas, o pessoal fala muito que o governo é o melhor comprador e o pior pagador. O fluxo de caixa da empresa vai para o ralo, porque imagina só, ele chega e fala, poxa, eu vou pegar os 90%, porque daqui que pague, daqui 8 meses que vai pagar, daqui que o prefeito libere, e se o prefeito quiser liberar, ele vai botar banca, não vai liberar e tal. Como é que fica a situação? Você concorda que o governo é o melhor comprador e o pior pagador? Olhando agora o lado das empresas, como é que tu vê? Como eu trabalho no setor público e privado, eu também tenho que ser imparcial, eu não posso puxar só para o público, não vai falar do privado. Realmente acontece muito isso e, como eu falei, algumas vezes é falta de conhecimento de gestão e em certas ocasiões, de fato, é falta de caráter do gestor. Por que eu falo isso? A Caixa modificou até esse tipo de procedimento. Um exemplo, ela hoje só começa a obra se tiver o dinheiro já em conta. Então, legal. Assim, se você quer, de fato, trabalhar com um órgão público e você tenha essa segurança,
No BDI tem lá a questão que você aumenta o BDI, a parte de seguro, garantia, a parte de risco, que serve o risco exatamente para cobrir um pedaço disso. Mas realmente, se você atrasa um pagamento de 6 meses, não tem empresa que aguente. Então, às vezes, a falta de conhecimento de gestor, que ele precisa empenhar o dinheiro antes de contratar, é o que faz essa diferença. Então, se o gestor ele não sabe que ele tem que empenhar aquele recurso, deixar reservado aquele recurso, um exemplo, 30 mil reais, já empenhar para ficar naquele empreendimento, na hora que ele for pagar, realmente não vai ter dinheiro, porque não tinha dinheiro direcionado para aquilo. Então, o dinheiro empenhado garante isso. Então, eu sempre indico para as empresas que não querem, até nas consultorias mesmo, né? Se você não quer passar por esse perrengue ou ter esse risco, analisar se seu contrato já tem recurso empenhado. Às vezes o gestor não tem conhecimento disso, não empenha, e às vezes ele empenha e, de fato, ele atrasa pagamento por falta de recursos, falta de gestão e falta de organização. Mas o ideal é que, de fato, o que seria a utopia brasileira, né, seria a empresa pública já ter aquele recurso em cash e só contratar a partir do momento que o dinheiro todo já tivesse em conta. Mas, de fato, não acontece. Mas essa é a forma. Então, eu sugiro que as empresas procurem saber se a dotação orçamentária já está lá reservada. Porque tem que estar reservado para os pagamentos. Aí já evita esse tipo de problema. E, Tiaquiro, Eita, Ramiro. Deu um eco aqui no meu fone. Pronto, voltou. Uma coisa que eu me pergunto e questiono muito, eu queria saber da tua opinião, que trabalha tanto no setor privado quanto no público, por que o setor privado, as empresas do setor privado, que o cliente final é o setor privado, vamos dizer assim, eles possuem um nível de tecnologia e avanço muito maior do que as empreiteiras tradicionais, vamos dizer assim. Tipo, você não vê muito um BIM, uma construção enxuta, muitas vezes, numa empresa de construção que tem um foco para órgão público. E quando a gente olha uma empresa privada 100%, que os clientes são privados e ela é, enfim, privada, você vê um nível de tecnologia e organização muito mais alto. Por que há um abismo tão grande entre esses dois tipos de empresa? A margem é muito alta do setor público e eles são tão tranquilos ali? O que eu vejo muito, um exemplo, é questão de recursos mesmo. A empresa privada, ela tem um cacife monetário muito melhor do que o público. Por quê? Porque o público, ele só funciona com arrecadações. Se não tiver arrecadação, ela não vai ter muito recurso para investir em tecnologias. Trabalha com um percentual que já vem do governo, que é direcionado, um exemplo, Fundeb, alguns recursos do SUS e o FPM, são recursos que vêm do governo. Então, tirando os recursos do governo, que é proporcional ao tamanho do município, à habitação, só serve a arrecadação. Então, imagine que eu tenho agora um município como aqui no interior do Ceará, que só tem 5 mil habitantes. Você pega 5 mil habitantes, o FPM é lá embaixo, a arrecadação ele quase não tem. Se você pegar só a folha de pagamento de médicos, que é o que eles recebem com salário maior, eu não estou falando aqui da folha de pagamento, falando da profissão médico, menosprezando a profissão médico. Eu estou citando aqui só um exemplo como ser o profissional que tem uma folha de pagamento maior, não que a folha geral seja maior, porque a educação às vezes até é maior pela quantidade de professores, mas pelo salário deles, né? Salário então, médio tem do município, médico, né? Sim, total. Tem município aqui que não paga nem o salário dos médicos, por isso que falta um médico no posto de saúde, porque não tem nem como pagar. Então, se ele não consegue pagar nem a folha de pagamento fixo, não consegue nem investir. Então, a única saída, que é uma saída que eu até coloco mais, é algo que entra uma jurisdição por trás, era fazer o quê? Pegar esses municípios de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, e unificar tudo num consórcio e todo mundo se ajudar, trocando profissionais entre si, porque o que acontece? Um engenheiro, às vezes, vai para uma cidade de 5 mil habitantes e aparece um projeto por mês. Esse engenheiro pode passar o resto da semana sem fazer nada. Então, ele podia ajudar um município vizinho. Então, existem até alguns desses consórcios no Brasil que eles pegam esses municípios menores,
unificam num consórcio e pega esses profissionais de saúde, engenharia, educação e faz um rodízio entre esses municípios. Óbvio que investindo mais no salário deles para dar um incentivo e porque ele está trabalhando mais. Mas isso faria com que tivesse uma dissipação, né, do pagamento desses funcionários e sobrasse recursos para investir. Então, na minha concepção, o que falta muito para a tecnologia chegar nos órgãos públicos é falta de recursos, principalmente porque são poucos os municípios que têm uma arrecadação grande para conseguir fazer isso. Mas no setor público, mas no setor privado que trabalha para o público, por exemplo, uma empresa que ganhou a licitação, porque a qualidade que ela realiza uma obra pública é muito menor do que quando a gente compara uma empresa de um porte muito parecido fazendo uma obra similar no setor 100% privado. É uma empresa que atua 100% para o setor público, porque a tecnologia dela tende a não estar tão desenvolvida. É porque eu vejo também essa questão que você falou, que é o atraso de salário, o retorno, às vezes, faz com que essas empresas que trabalham para a produção, para o público, ela começar a ter uma certa barreira e uma certa precaução no sentido de injetar investimentos, porque ela injeta, faz a obra, mas não sabe quando vai receber. Já no setor privado, ele injeta e o proprietário do setor privado, ele vai injetar dinheiro e quer que você termine rápido. O órgão público até quer, às vezes, que você termine rápido, mas não tem um recurso. Então, eu vou dar um exemplo bem típico disso. Eu passei uma dificuldade muito grande quando fui secretário de infraestrutura, que foi o quê? Eu abri uma licitação para fazer um contrato para o pessoal fornecer materiais de construção para a gente ficar fazendo reparos. Para você entender, essa licitação ela foi aberta 3 vezes, a gente abriu cotações, e só para você ver o medo e como é que eu posso dizer, a falha na imagem que os órgãos públicos já têm. As empresas não queriam dar para a gente nem cotação de preço. Quando a gente mandava, me diga quanto é que você faz para entregar cimento. Quando eu olhava e dizia, é para a prefeitura? Ou te dou nada, não respondia nem a gente para dar nem a cotação. Então, tem muitos municípios que, em decorrência desses atrasos, acaba que faz com que as empresas que estejam trabalhando tenha essa má vista do setor público. Ela fica, de fato, com medo. Na primeira vez que atrasar uns 3 meses, ela vai começar a botar o pé atrás e dizer, opa, não adianta eu estar investindo aqui. Aí, quando atrasou a primeira vez, já desequilibrou financeiramente. Então, para que ela compense, vai ter que agora trabalhar com materiais de baixa qualidade, para poder compensar o custo que ela botou nos materiais que seriam de acabamento melhor. Aí ela começa a trazer material de baixa qualidade para ir compensando, e a fiscalização é falha, e acaba não percebendo que aquele material é de qualidade. É um ciclo, então, assim, né? É um ciclo. Parâmetro, exato. Acaba entrando uma bola de neve que vai sendo aumentada por vários parâmetros que acaba essas obras tendo. Então, assim, realmente, se a garantia do pagamento fosse por dotação orçamentária, com recurso reservado, você só contratar uma obra pública se tivesse o dinheiro em cash, eu tenho certeza que nossas obras seriam bem melhores, porque o pessoal ia ter a ideia de que o órgão público não é essas mazelas que o povo sempre bate, e que o setor público é um local de um canteiro de obras. Se você analisar, a gente pode até falar que o setor privado produz muito, mas se você analisar uma cidade, tem muitas obras alternativas para se trabalhar. É praça, é drenagem, é saneamento, é posto de saúde, escolas. Então, se você tem uma qualificação para trabalhar fazendo obra para o setor público e ela lhe pagasse com dotações bem sequenciais, era o boom da construção civil e para o mercado nosso. Era perfeito para a gente. Show. Tio Akiro, acho que concluímos aqui o nosso episódio do podcast, o segundo episódio do podcast Café na Obra, e eu quero te agradecer demais por ter topado participar. Queria que você desse o recado final aí para quem está nos assistindo no YouTube, que é transmitido no YouTube, e também no Spotify, que fica lá também disponível para quem deseja assistir dirigindo, ou então fazendo academia, ou qualquer outra coisa. Bom, pessoinhas, então vou deixar meu abraço aí inicialmente ao Igor por mais esse convite, essa oportunidade. O recado que eu dou para vocês é que vocês comecem a ter um mercado na cabecinha de vocês, né, mais amplo, ou seja, não se limitar apenas ao que vocês estão presos na academia, que vocês comecem a enxergar essas outras alternativas, e como eu gosto de dizer para os meus alunos,
não é vergonha nenhuma alheia você não está trabalhando diretamente na sua área. O pessoal às vezes se cobra e se martiriza, né? Achando que se formou em engenharia, arquitetura, outro curso, e diz, não estou trabalhando com engenharia e arquitetura porque acha que é só obra. Na verdade, não é. Eu sou engenheiro civil, estou trabalhando como gestor e eu faço a parte de licitações, que é algo mais contratual. E é de engenharia. Então, vejam essas outras alternativas, porque quanto mais você expande a sua bolha de conhecimento, mais oportunidades você pode englobar. Então, para vocês terem uma ideia, hoje eu sou engenheiro da área privada, pública e do BIM, ou seja, são 3 setores aí que eu já teria uma oportunidade mais amplas aí de emprego. Então, comecem a pensar nisso, pessoas. Não se limitem apenas a um tipo de obra. É óbvio que você não vai ser especialista e não vai dominar tudo, mas comecem a estudar e ampliar o leque, porque vai chegar um que você vai gostar, e quanto mais você ampliar, mais oportunidade você vai ter no mercado profissional, e o conhecimento nunca é mal-vindo, né? Sempre vai ser bem-vindo, e você vai ter aí um aparato aí de conhecimentos para lhe dar um respaldo profissional aí bem reconhecido no mercado. Tranquilo? Show de bola. Aí. Então é isso aí, Shakiro. Um abraço e pra cima. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.